Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Agora patrocinado pela Vacinar, que está cuidando de Manaus e da sua família também. Turma, Jeff Podcast de número 68. O assunto de hoje a gente vai falar quem cuida do adolescente. Na verdade, a gente vai ter um viés um pouco aqui sobre o menino. Por que a gente vai falar sobre o menino adolescente? Porque a menina, ela termina de sair da pediatra e vai para um ginecologista. O menino é o seguinte, saiu do pediatra, ele vira um super-homem e aí ele só vai no urologista quando ele faz 45 anos. Então, a gente tem esse gap aí que a gente tem que falar. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para vocês, por favor, se inscrevam no canal. Lembrem que a meta é 5 mil até agosto. E depois que a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. A tentativa é chegar a 10 mil, né, meninos? 10 mil. Pô, já tem um podcast com 10 mil visualizações. Não sei por quê. Qual a preguiça do pessoal pegar o dedinho, botar no pitoquinho lá, né? E meter lá e, por favor, se inscrever. A gente vai tentar aqui ainda. Então, se inscreva, ativa o sininho, manda para os seus amigos, compartilha, deixa o like, faça tudo o que tiver que fazer. Outra coisa que eu tenho que avisar para vocês, vocês têm um QR Code aqui no canto superior esquerdo da sua TV, onde você vai ter a vacinar. Se você tem alguma vacina para colocar em dia dos seus filhos, também tem uma coisa importante, eles vão até a sua casa. Então, se você de repente tem seu pai, sua mãe, que é mais idoso, precisa desse cuidado, eles vão, fazem a vacina também. Seu filho, se tiver algum problema ou você achar mais cômodo, também entre em contato, bate aqui, fala com o pessoal da Vacinar, que eles vão na sua casa. Meninos, vamos lá. Para a gente começar hoje falando sobre saúde do adolescente, a OMS, o ECA, né, que é o Estatuto de Criança e Adolescente, e a OMS determina que o adolescente vai estar ali entre 12 e 18 anos de idade. E a ideia hoje é da gente falar realmente, especificamente do menino, porque a gente vai falar coisas aqui que não se vê no dia a dia, então a gente trouxe pessoas para a gente falar sobre isso. Falar um pouquinho também sobre a parte emocional, a gente vai ter uma psicóloga, já falar sobre cada um. Brincadeiras à parte da gente falar sobre esse gap aí do menino que realmente vira um super-homem, a importância do acompanhamento de um profissional de saúde desde cedo, então a gente vai falar para quem a gente pode determinar esse profissional, e no caso dos meninos, um urologista. Então, também vamos falar sobre a saúde mental do adolescente em um mundo com tantos jogos, né, tanto acesso à internet. A gente sabe que os meninos, Petros e Newton, a gente sabe que quando era antigamente a gente precisava na adolescência, para você ter contato, até quando a gente for falar um pouquinho, o acesso até pornografia, vamos lá. Você tinha um delay, você tinha uma dificuldade. Hoje em dia, não. Os meninos com 10, 12 anos, eles têm ali o celular, tem o WhatsApp, os amigos estão mandando, então tem todo um acesso e uma disponibilidade, né, Petros? Tem aquele grupo dos amigos. Grupo dos amigos, que rola tudo. E não, as pessoas que têm filhos não acham que porque o seu filho não tem celular, ele não tem acesso, porque ele vai chegar na escola ou no seu condomínio e um amiguinho mais velho que tem vai mostrar para ele de qualquer jeito. Vale ressaltar que os casos também que aconteceu em São Paulo, aconteceu hoje em Blumenau também, né? Onde a gente vai pegar que o aluno invade a escola, especificamente em São Paulo, foi aquele que esfaqueou, né, a professora, e a gente vai falar, essas mídias sociais trazem esse peso muito grande, e o aluno também, hoje, um adolescente que entrou numa creche, não foi? E também esfaqueou e matou crianças lá. Uma machadinha, né, cara? Putz, grila. Mas vamos lá. Então, começando o podcast de hoje um co-host de luxo, Dr. Newton Orlando. Prazer participar aqui no Jeff Podcast. Ortopedista infantil, também professor de ortopedia de 2 universidades. Importante falar, mais importante de tudo, na realidade, porque ele tem um broadcast, e de repente você pode depois até falar qual a diferença do pod para o broadcast, que é o nome do seu podcast? Ou do broadcast? Sobre filhos. Sobre filhos. Então, é um broadcast que, cara, tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, ele tem já esse gancho no broadcast dele. E a segunda vez aqui, não sei se você sabe, da terceira vez, a gente já dá um boleto para você pagar uma conta aqui, da água, da luz, telefone, alguma parte aqui. Pode ser, Vamos lá.
Obrigado, cara. Muito obrigado, né? Obrigado pelo convite. Vamos lá. As pessoas que não sabem, a gente pedala todas as quartas e sexta-feiras de 4h30, 5h30 da manhã. Quem quiser pedalar, for tarado pelo ciclismo, venha com a gente. Do meu lado esquerdo, Roberta Dias, que é psicóloga, tem especialização na infância e adolescência. É minha comadre, né? A gente vai trazendo a turminha toda aqui. Minha comadre, né? Roberta, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, Jeff, em poder colaborar e contribuir aqui para o podcast. E, não menos importante, o último, né? Petros Oliva, totalmente excelente. Baiano, a gente não nasce, a gente estreia, né, não, Petros? Estreia sempre. O Petros, ele é urologista com especialização em pediátrica. Foi ele quem, conversando uma vez, a gente no consultório dele, ele me falou uma coisa que me acendeu a luz, que é exatamente essa. Quem é que cuida desse menino, né? Quem que cuida dessa que a gente não é mais criança, que você falar que ele é criança, vai ter briga, né? E aí a gente tem esse problema. Seja bem-vindo, Petros. Obrigado, Jefferson. Prazer estar aqui do lado dos seus convidados, tão grandes e ilustres convidados. Eu já vou até me convidar para o broadcast do Newton, e dizer que é um prazer enorme, principalmente poder passar informação, poder passar uma conversa descontraída, mas, ao mesmo tempo, muito útil, né? Para a nossa sociedade, para os pais e para esses nossos pacientes. Olha, Petros, eu acho que assim, o mais importante é a gente começar... a gente vai falar um pouquinho, mas eu queria fazer uma pergunta para você. O adolescente, normalmente, ele tem mudanças, né, de comportamento. E como é que você, no dia a dia, como é que você lida com esse adolescente que te procura? Eu acho que o mais importante é saber assim, quem é que procura, o adolescente que te procura? É ele mesmo, é a mãe, é o pai? Como é que esse adolescente, que a gente falou sobre o menino que faz o gap, ele sai do pediatra, quais são as situações que fazem um adolescente estar no seu consultório? Então, Jeff, o que acontece? Esse período da adolescência é meio complicado, como você falou, né? O menino, até uns 9, 10 anos, a mãe e o pai levam no pediatra. Ele começa a ficar rapazinho, e aí não quer mais ir no pediatra, a mãe olha, pensa, esse menino está grande, eu tenho uns meninos de 10 anos do meu tamanho, rapaz. 12 anos, tudo do meu tamanho. Aí fica, pô, esse menino vai pro pediatra ainda? E aí ele mesmo, o menino chega no pediatra, tem um monte de bebezinho lá, ele não se sente mais bem, tem um monte de brinquedinho, ele não brinca mais daquilo, e para ele é um negócio que fica estranho. Ele não se sente à vontade, não está mais à vontade no pediatra, né? E aí, quando entra na adolescência, como você disse, tem muitas mudanças, né? Mudanças psíquicas, mudanças emocionais, mudanças físicas. A sociedade vê aquele indivíduo, aquele jovem, né? Não é mais uma criança, vê ele diferente também, tá? E fica esse limbo, ele fica jogado no limbo. Tá? Isso tem repercussões históricas e culturais, né, Jefferson? Então, assim, os meninos que me procuram, começou, que nem o teu podcast, começou com os amigos. Começou os amigos trazendo os filhos deles para mim. Pô, Petros, meu filho, pai, o bicho não conversa comigo, estou preocupado que ele está querendo namorar, me perguntou um dia desse sobre uma menina e tudo, e a gente fica com aquela situação. E começaram os amigos trazendo os filhos comigo, né? E eu fui divulgando isso, né? Comecei a estudar e a enfocar a saúde do adolescente, né? Hoje trabalho e sou especialista também em saúde do adolescente, e isso comecei a poder dizer isso, né? E começaram a vir realmente pacientes assim, sem nenhum vínculo externo ou próximo, né? Aquele pai, aquela mãe preocupado, o que eu faço com o meu filho? E a gente sabe, todos aqui, né, que já passamos pela adolescência, né? Eu saí um dia desse, mas passamos pela adolescência, todos sabemos que esse período a gente fica sem falar, sem conversar, sem dizer, né, aquele negócio aquela barreira, como é que eu converso, como é que eu falo. E a menina não tem muito disso, né? Porque antes delas começar a ter as crises da adolescência, até mesmo ou no mesmo momento, a mãe e o pai já se preocupam em levar ao ginecologista. Aí o que acontece? A gente insere na vida dela um profissional de saúde, que vai estar sempre acompanhando ela, né? E o menino não tem isso, sabe? Ele deveria ter, tá? Mas ele não tem como a menina tem, culturalmente, historicamente, né? Eu tenho 3 meninas, e minha mais velha vai fazer 16 anos, e quando ela entrou na puberdade, eu, como pai, olha só, não é só a mãe, não, eu como pai já fui logo preocupado, olha, tem que ir no ginecologista, tem que ficar acompanhando o ginecologista. Então, os pais têm essa preocupação, as mães, obviamente, que vêm, já têm esse hábito, também tem essa preocupação de levar sua filha num profissional de saúde. Para quê? Para que ela tenha saúde sempre, né? Para que ela possa estar sempre saudável, para que ela possa estar sempre bem, né? E o menino fica naquele aí, vai para onde? Faz o quê?
Às vezes tem gente que pensa que o menino vai saber aprender as coisas de uma hora para outra de qualquer forma. Não é bem assim, né? E uma verdade que você falou, né, Jefferson? Hoje a informação está muito fácil, na palma da nossa mão. Na nossa época, a informação era difícil. Não era fácil ter informação como você tem hoje. Se você apertar aqui, vai no aplicativo de voz e você diz assim, tamanduá. Aí o aplicativo mostra que é um tamanduá. No celular que é um tamanduá. Naquela época tinha que ir no livro, tinha que... né? Então a informação era muito mais difícil. Mas a informação ruim também era difícil. A informação desqualificada também era difícil. Hoje, a facilidade de informação é uma grande vantagem para praticamente tudo. Mas você também tem uma exposição muito fácil à informação ruim. Deixa eu pegar esse gancho para a Roberta. Roberta, e você já entendeu, você tem o Pedrinho também, que quando chega ali a pré-adolescência e os nossos filhos... Eu vejo muito que assim, o meu filho, com 10 anos, ele começou a ter informações que eu só tive com 12. Então, eu boto em média aí pelo menos uns 2 anos que eles estão antecipando as coisas. Qual o papel dos pais nesse momento? Porque assim, o celular é realidade. E quem estiver assistindo a gente pode falar o que for, mas meu filho, eu não dou celular, meu filho não pega no celular. Cara, nenhum problema de você não dar o celular. Seu filho vai ver no celular do amigo dele que vai mostrar para ele. Acabou. Do irmão mais você velho. Do irmão mais velho. Até do pai e da mãe. Ele pode acessar, sim, também, pegar que pode ver. acessar e pegar. E qual é o papel, hoje em dia, dos pais nessa fase comportamental que beira ali 10, 12 anos, que eles estão entrando na pré-adolescência, mas com todas as informações que a gente tinha 15 ainda? Jeff, eu penso assim, a orientação ela tem que começar cedo, não esperar chegar à fase da adolescência, né? Acho que você pode fazer orientações já quando surgir um assunto, um tema, jogar em comum na família e conversando de um jeito que possa abordar. O uso das tecnologias do celular não é recomendado proibir, mas sim de orientar, né? A gente não tem como chegar e dizer não vai ter celular, não quero que o meu filho... Como você falou, a gente não tem controle de tudo. Chega um momento que vai no amiguinho, e outra, vê aquela pulguinha que é mais interessante, o perigoso, e aí você fica com aquela, né, curiosidade, eu vou atrás, vou fuçar. Quando você tem esse acesso dentro de casa, a abertura é melhor, a comunicação flui melhor, e a confiança que esse filho tem com os pais também, essa reciprocidade, entendeu, Jefferson? Então, você traz o filho para si. Quando você bloqueia muito essa relação, essa comunicação, você joga o seu filho para o mundo. É um fato, entendeu? E aí a gente vê tantas coisas aí que acabam se perdendo. Então, a gente tem que trazer os filhos para a gente. Então, é conhecer seu filho, sentar com ele para jogar um jogo, para ver o que ele está assistindo, para ver o que ele gosta da comida que ele gosta, que é legal. Ah, mas é chato, eu não tenho um tempo. Arruma esse tempo, fica perto, se aproxima. Porque isso vai te conectar e vai te trazer para esse jovem, para esse adolescente, e ele vai ter memória. Isso é importante. Quando ele for pai... Tudo que ele sai na frente, né? A gente tem que sair na frente também, né? Justamente. Já está disponível antes dele. Está vendo muito YouTube? Um programa chato para a gente. Mas para ele é legal, é atrativo e tudo, mas controle, orientação, conversa, entendeu? Roberta, proibir não é o melhor. Roberta, os pais dos meus fazem esse Petros, mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil conversar, não é fácil estar ali. Às vezes eu fico... Porque são pais que vêm de uma geração que não tinha isso, né? Não tinha essa conversa, não tinha saber. Você não aprendeu, né? Não aprendeu. Eles não aprenderam. A maioria, tá, gente? Eu estou falando aqui de uma maioria. Não estou falando de todos, claro. Sim. Não é a totalidade, mas uma maioria, uma grande maioria, não teve esse contato, essa abertura, né? Que a gente acha que a gente sabe, e como a Roberta falou, que a gente sabe que é o melhor, que seria o ideal que acontecesse, né? Ter abertura com o filho, mas eles não tiveram essa abertura com os seus pais. Então, eles falam bem, Petros, não é fácil. Aí eu te trago uma pergunta, Petros. Quem foi você? Como você foi? Que adolescente você foi? Quais eram os teus pensamentos na época? O que você fazia na época? Os teus gostos, suas vontades, a tua rebeldia? Porque essa é uma fase mais rebelde, de desafios, de você... desafiar os pais, de não querer estar perto mais dos pais, porque agora eles querem estar com os amigos, não querem estar no encontro de família, né? Não sei se já chegou na fase com o Jefferson, né? Mas meu filho já está meio assim, ele já diz adolescente, eu sou adolescente. Eu digo, não, Pedro, tu é criança ainda. Não, mãe, eu sou adolescente. Então, ele já se vem assim. E está tudo bem, porque como você iniciou e falando, a OMS ela traz esse 10 anos inicial, porque realmente já começa. Mas tem também a adolescência tardia, Jefferson, que vai até os 25 anos. Então, a gente tem que estar preparado.
Eu não tive essa formação, esse diálogo na minha casa, quando eu era adolescente, mas eu posso aprender. Hoje, com a tecnologia, com o celular, com as informações, eu posso buscar leituras, eu posso aprender. Se eu fazia errado, por que eu não posso mudar? Para poder estar perto desse filho, para estar ajudando ele também nessa construção. Porque a adolescência é uma construção. Ele está no limbo, como tu falaste. Sai da infância, na fase adulta ele está no limbo, está no meio. Então, ele precisa se encontrar. Está desregulado, a formação, né, do córtex pré-frontal ainda está, né, ali, as emoções, as impulsividades, a atenção, memória. Então, ele está tudo ali naquela formação. Imagina, tudo sendo bombardeado para esse adolescente. Ele não sabe como gerenciar. Mas aí cabe a nós, né, exatamente. fazer esse papel. Aí eu destaco uma Escola diferença, também, né? Roberta, que a nossa adolescência, né, você fez aquele questionamento, como foi a nossa adolescência? Como é que a gente era, né, na adolescência? Né? Além de aborrecentes, como mais a gente era, né? Mas é porque a nossa adolescência tem muita diferença da adolescência de hoje. Muita, né? muita. Muito menos informação, muito menos bombardeio, como você acabou de usar o termo, que eu acho que é extremamente válido, muito mais bombardeados hoje em dia, muita velocidade nas coisas. Muito rápido, tudo muito rápido, entendeu? O Jefferson falou que isso mesmo, hoje, os meninos de 10 anos estão vendo, aprendendo, se expondo, ou está chegando até eles, coisas que chegavam com a gente com 14, 13, com 15, entendeu? Mas é porque é uma adolescência diferente. É tão diferente, a gente vê até o perfil físico dos adolescentes. Sim. Eu acho que quem tem na casa dos 40 hoje teve uma adolescência que a gente tinha brincadeiras físicas, brincadeira de corre-corre, de esporte e tal. Outdoor, né? Tudo fora de casa, tudo na rua. A exceção era o sedentário, né? Era o garoto que não queria sair de casa, tal, que só queria ficar no videogame. Era o inverso, né? Sim. Hoje é o contrário, né? Você tem um ou outro, você quer jogar, não tem ninguém para você brincar, não tem o esporte para fazer. Se você não oferecer aquilo para o seu filho, não vai acontecer espontaneamente, não tem nem amigo para fazer isso. Mora no apartamento, não sabe quem são seus vizinhos. Então não sabe quem começa são esse isolamento aí também, né? Eu penso que tem que tirar proveito desse isolamento, já que ele está tão enfiado em casa também, né? Eu acho que é um momento do pai, a mãe, a família, né? Às vezes mora todo mundo junto, às vezes é separado, enfim. Mas está próximo, né? Você tem que se colocar como um amigo, como... Mas a minha pergunta, uma pessoa Nilton, que aproxima, né, do filho. Tem que estar próximo do filho, não tem jeito, né? Olha só, eu tenho uma visão, vamos dizer, lá em casa só tem uma televisão na sala. Hoje em dia está dando uma briga, mas assim, eu ainda permaneço com uma no pensamento de todo mundo estar ali junto. Porque você concorda comigo que às vezes pode estar na sala o pai, a mãe e os filhos, cada um no celular, e eles estão no mesmo local, mas assim, vidas diferentes. Ali você não tem interação. São habitantes morando no mesmo não tem endereço, conexão, né, Jefferson? Ou é uma conexão, família, né? É, isso mesmo. Até a situação do adolescente, às vezes a gente, poxa, quem consegue promover algo tipo uma suíte, vai para uma menina, aí ela não sai mais de lá, né? Teoricamente, se tem um ambiente em comum, né? Essa conversa acontece, né? De poder almoçar junto, ou jantar junto, ter uma refeição próxima, perguntar do dia, né? Perguntar como é que foi a avaliação na escola, como é que são os amigos, né? O que aconteceu no esporte. De conhecer, de se interessar você pelo dia a dia. Ali buscando essa informação. Se você não capturar, ele não vai chegar falando. É uma idade que ele não quer ficar falando muito com você sobre isso. Ô, Nilton, mas uma vez a gente já conversou sobre isso e você me chamou muita atenção sobre a diferença, às vezes, das crianças, dos adolescentes que entram no seu consultório, como ortopedista, pediátrico, sobre o comportamento deles. De alguns, você já me falou que de alguns de você falar sobre o que ele tem, o que ele tem que fazer, e ele ser extremamente grosso com você, com a mãe. Às vezes eu percebo que tem uma, assim, né, particularidade de cada pessoa, personalidade também. Irmãos são diferentes, né? Mas você percebe que quando existe vamos dizer assim, um link maior entre pais e filhos responsáveis, vai com o menor, parece que também há um interesse maior do adolescente ali pelo bate-papo que é dele, né? A consulta é com ele, é a respeito dele, né? Estão falando dele ali. Ele se interessa, ele quer perguntar e tudo mais. Eu percebo, a menina tem um amadurecimento muito mais rápido e se interessa muito mais. Sempre foi assim, né? Tem alguns anos à frente dos meninos. Quando a menina pensa numa coisa com 12, o menino vai pensar com 14. Exato, e parece que isso está se afastando mais ainda. As meninas estão mais precocemente amadurecendo e os meninos, eu vejo que tem aquele comportamento, o menino adolescente é mais infantilizado ainda, né? Até os 15, 16 anos, né?
mas ele não se interessa tanto, às vezes ele se porta meio até desrespeitoso, não sei se por mal, às Newton, vezes é por não saber se portar naquele momento mesmo, só pegando sabe? um gancho, porque o Jefferson vai ter que me chamar para um segundo programa. É o gancho, Ele, né? ele já começou hoje dizendo que ele vai ter que voltar de novo, sem Não, problema. Vamos lá. Porque eu vejo isso, Newton, eu vou falar sobre isso no segundo programa, não vai ser hoje. Mas eu vejo isso Fiquem muito. até o final, né? Eu tô há 12 anos trabalhando exclusivamente com crianças. Só trabalho com crianças há 12 anos exclusivamente. E a gente percebe, eu tenho visto isso com muita frequência no meu consultório, cada vez mais, Jefferson. E eu tenho notado a grande diferença que existe desse comportamento, Newton, dos filhos únicos para os meninos que têm irmãos. Putz, cara. E a gente vai falar só sobre filhos únicos no próximo programa, Jefferson, porque eu preciso que muitas pessoas ouçam isso. Porque os pais que têm um filho em casa, ou 3 ou 4, eles só têm contato com aquela criança, ou com aquelas crianças. Eu, como acabei de falar, tenho 12 anos que eu tenho contato com todos esses tipos de criança, e eu consegui identificar isso. Quando o menino entra na minha sala, Newton, quando ele começa a interagir com os pais, com o ambiente ou comigo, eu já posso dizer, é filho único. Ou então, esse menino tem irmão. Já dá para saber isso. E muito vem dessa condição. E aí, isso, claro, essa forma como ele vive, por ser filho único ou por ter irmãos, vai sobressair na adolescência. Positiva ou negativamente. Entendi. Mas vai sobressair na adolescência. Então, a gente vai falar sobre isso no próximo. Não, eu só vou pegar o gancho para depois a gente jogar. Gostei, né? Olha, o cara vende o peixe dele bom, velho. Não, mas é porque eu já te falei, a gente precisa falar sobre isso. Não, A gente não pode deixar de falar sobre isso. Uma das coisas, pode. Petros, que eu bato muito em cima, e lá em casa somos 4 irmãos. Todo mundo na nossa E geração... aí, o que acontece? Todo mundo na geração eram 3 vários. irmãs. Começou, 4 irmãs, né? começou eu com 2, mas os meus 2 irmãos só tem 1. A minha irmã, salvo ela, conversei com ela no último final de semana, ela disse que quer 2 também. Mas eu vejo muito isso, que o comportamento do meu filho, quando ele era filho único, era um, e o nosso, Era com outro. ele... Claro que era outro. E o outro, quando a Juju nasceu, o Vini é o seguinte, saiu da mãe, veio pro pai, e o pai começa a falar assim, ó, não vem de frescura não, não é assim, não é assado. Eu sou tua mãe, Você tá entendendo? Exatamente. E o segundo passo é o seguinte, vamos lá, a gente chega no shopping, eu quero um milkshake, é comprar um pros 2. A porrada come, meu amigo, mas eles têm que entender que eles vão dividir. Chefe. Então, assim, até você falou isso, me veio na cabeça que no final de semana agora, a Juju a Juju, ela é atleta, ela... Puxou pra mãe. Ginástica artística, o Newton tá cuidando dela, ela de muleta, e ele tomando milkshake e parava tudo para ele botar na boca dela, porque ela com a muleta ele tinha que botar na boca dela, mas o entendimento de que é um para os 2 e divide, e isso faz com que quando Cumplicidade. Cumplicidade. Né? E o que eu acho importante, e eu já peguei, a gente vai fazer esse segundo, é porque eu vejo o seguinte, quando eles saem, eles voltam, ele fala assim, poxa pai, eu fui na casa da fulana, ela é filha única. Ela não sabe dividir as coisas. No mínimo, é isso que eles têm como percepção, né, Jefferson? Sim. No mínimo é isso, entendeu? Entre outras coisas que às vezes eles não sabem explicar ainda. Mas a gente vai falar sobre filho único. E os presentes que os amigos ganham um presente muito mais caro, eu falo assim, não, aqui tem 2, então aqui é dividido no meio. O dinheiro que é para gastar, A fonte é a mesma. a fonte não esgota. Roberta, e quando a gente vai chegar na adolescência, quais são os principais problemas que estão chegando no seu consultório da parte psicológica desses meninos adolescentes? Os transtornos de ansiedade, depressão, né, estão aparecendo já cada vez mais cedo, né? A gente passou por uma pandemia, Jefferson, e isso acometeu muitos adolescentes, crianças e adolescentes, todos nós, né, de uma forma geral. A gente está sentindo os reflexos também desse isolamento que faz parte. A própria adolescência já traz esse isolamento, essa irritabilidade, e aí, pós-pandemia, também só potencializa, né? E aí, a questão dos estudos também, né, é um ponto muito importante de não querer estudar, entendeu? De querer só estar jogando. Né? Então, são preciso lembrar também um comportamentos... detalhe sobre esse estudo que o Roberto falou, é que quando o menino entra na adolescência, é que a escola aperta. Sim, aí parece é mais isso mesmo. um motivo que deixa tudo mais difícil. Impressionante. É o 6º ano. O menino está lá É o com 6º ano 7, com 8 fatídico. anos, está tranquilo. Aí chega com 10, 12, um monte de matéria, um monte de Aperta prova. e a Nossa. escola faz pressão, sim.
né? pais fazem Porque é uma pressão não, pela pois nota, é, né? pois é, imagina o nível, né, de Sim. pressão externo, interno que a criança, o adolescente está passando, e aí é difícil, não tem habilidade para suportar, a família não está preparada para gerenciar isso, vai bater no psicólogo, né? E os métodos de você sair, né, egresso do colégio e entrar no trabalho ou numa universidade, né, também exigem que o adolescente se Hoje em cobre dia, muita muito, cobrança, muito, muita muito, né? exigência, O é nível verdade. fica mais concorrido de você conseguir As entrar escolas na hoje estão universidade. preparando cada vez mais cedo esses adolescentes, né, esses jovens, para o vestibular, Para para o Enem, para o para um concurso. concurso, exatamente. Tem um monte de já fazendo essas E o provinhas jogo é esse, dentro da né? escola, né? Não tem como mudar muito, Sim, né? não tem como mudar muito. Eu queria ressaltar uma É uma situação. realidade, É uma né? realidade. É uma realidade. A gente não Cada pode vez fugir dela. Mas É a minha adequar, pergunta preparar. mas é o seguinte, a minha pergunta sempre é o seguinte, a realidade mas assim, o que que nós como pais queremos para os nossos filhos? Que ele passe no vestibular ou que ele tenha uma saúde mental? Porque assim, eu vejo uma cobrança intensa que hoje em dia se tem para passar no vestibular, que a gente sempre conversa, a gente sabe quem é as escolas que são conteudista mais forte, é o aluno que vai entrar na medicina e você vai perguntar sobre diagnóstico, o que é que você acha? Ele não sabe achar. Ele foi reflexo pavloviano, ele só sabe decorar e repetir. Ele não sabe achar, ele não tem o pensamento dele concreto, porque ninguém nunca mandou ele pensar, todo mundo só mandou ele repetir o que ele Newton tinha que falou uma coisa fazer. interessante. As escolas elas passam a preparar, né, o aluno para passar no vestibular, como se o vestibular fosse encerrar de forma ciclo, definitivamente um ciclo. E na verdade não, ele está abrindo Tá um ciclo, iniciando, iniciando um ciclo. Então, o menino, as meninas, os meninos, eles estudam para passar no vestibular, mas e depois? Qual é o preparo que ele tem para o depois? Esse preparo, claro, tem que estar dentro de casa, mas a escola também poderia se preocupar com isso, né? Aham. Já que hoje em dia, cada vez mais, o menino passa mais tempo na escola do que em que casa, do que exposto ao convívio dos pais, né, da família, né? Então, deveria ter essa preocupação. E eu quero só ressaltar uma situação, tá, gente? Como eu lido com os adolescentes, normalmente eu peço um acompanhamento psicológico para os meus pacientes, tá? Aqueles meus pacientes que vêm para tratar das questões de saúde ligadas à adolescência e à puberdade, especialmente os meninos, né? Eu faço questão, explico isso para os pais e ressalto essa importância, que para a saúde dele, não só física, é preciso que a gente tenha uma saúde mental. Então, eu recomendo o acompanhamento com o psicólogo, ainda mais quando eu noto que esse menino não está bem. Entendi. Quando os pais relatam já problemas dele, não, tem que ter acompanhamento psicológico. Newton, aproveitando o gancho também, cara, quando a gente vai falar isso sobre ansiedade e depressão, e a pressão que se tem, e o que é que a gente pode falar? Porque assim, eu e você que faz as nossas longas pedaladas na madrugada, o exercício físico é uma boa saída para isso, não é não? O exercício, né? Eu acho que o adolescente, vamos dizer, o final da adolescência ele busca muito parte estética, tá em forma, né? Mas no início ali, que é onde você tem que plantar o hábito, né, de praticar uma atividade física, né? Tem diversos benefícios aí, né? Benefícios de saúde, benefícios de interação com os colegas, né? Fazer novas amizades, um novo ciclo. Amizades, Regula o humor. saber ganhar, saber perder, Regulação participar de algum evento, né? Então, a prática aí de exercícios, sem dúvida, aprimora, acho que todo o lado psicológico ali, que às vezes está atormentado. Tem um monte de pesquisa que mostra isso, né? Os garotos que fazem esporte de maneira regular, têm Vou menos ressaltar tendências isso a também. depressão, a problema para dormir, enfim, você tem várias coisas de Tem um outro ajudar assunto também que na eu saúde. acabei não falando, que distúrbio alimentar também, tá? Sim, Está crescendo sim. cada vez Ou mais. engordando. Distúrbio Ou alimentar, engordando muito. anorexia, bulimia, né? Compulsão alimentar. E aí, né, já jovem, muito nova, eu atendi uma paciente nesse quadro. E, então, a gente tem que estar muito atento justamente nessa pilha de muita pressão da própria escola, da família e dela mesma. E é uma menina super competente, super estudiosa, super disciplinada. Tudo sim, a menina super na linha, né? Super né? Não desviava nada. Ainda assim, com muitas dificuldades, muitos transtornos aí instalados. Enfim, é bem complicado, sabe? Olha, Tem que eu acho que manter ainda, equilíbrio, né? só falando um pouquinho ainda sobre o esporte, porque assim,
O Petros faz jiu-jitsu, a gente faz ciclismo, mas a gente sempre jogou bola. Jefferson, luta livre, por favor. senão Luta vai ter uma livre, confusão, desculpa, vai ter uma briga. vai- Ih, desculpa aí, olha, a galera Quero até da mandar luta um livre, abraço para meus por amigos do favor. jiu-jitsu e da luta livre. É, bacana, então vamos lá. Te pego Mas é lá fora. importante a gente entender o seguinte, vamos dizer, quando você faz um esporte individual, quando a gente faz, eu fiz judô durante 6 anos na minha vida, cara, você vai ter que aprender primeiro a se defender e depois você vai entender que você ganha e perde, vai depender só de você. Cara, isso é Quando fantástico. você vai fazer, vamos dizer, um esporte coletivo, onde você vai jogar futebol, onde você vai jogar basquete e vôlei, é a hora que você vai entender que você está dentro de uma equipe. Então, assim, você está bem ou mal, ou se você vai ou não vai, você tem que entender que existem outras pessoas Com e certeza. que você faz parte do meio. E isso dá um equilíbrio muito maior do que a criança que não faz esporte. Jefferson, isso aí eu quero ressaltar também para o Newton isso. Toda vez que um adolescente chega comigo, eu pergunto, qual esporte você pratica? E aí, rapaz, é engraçado, como às vezes os pais, eles sentem vergonha dessa pergunta. Aham. Eles olham para minha cara, olham para o menino, aí o menino fica assim, eu já sei, videogame. Eles É, encaram como videogame. esporte. Videogame. É verdade. Aí eu falo para os pais, toda vez que eu estou acompanhando adolescentes, com essa questão da puberdade, da pré-adolescência, eu falo, ele precisa praticar o esporte. Ele precisa praticar um esporte, até porque eu vejo os meninos chegam comigo ou com obesidade, ou realmente os magrelinhos, né? Aham. Eu falo, gente, olha, a complexão física desse rapaz, ela vai sofrer aí um ajuste nessa fase, que vai permitir que ele mantenha essa complexão física mais facilmente na vida adulta. Então, se ele é obeso ao entrar na adolescência, ao passar pela puberdade, é mais fácil ele ser um adulto obeso. Se ele é magro ao entrar na adolescência, ao entrar na puberdade, é mais fácil ele ser um adulto magro. Então, se a gente consegue equilibrar isso na adolescência e na puberdade, é mais fácil ele ser um adulto com a complexão física equilibrada. Sem falar desses benefícios que a gente acabou de citar do esporte, da prática esportiva. E lembrando de uma coisa, tá, Jefferson, que eu gosto muito de ressaltar. Mesmo alguns esportes individuais, que a gente pode chamar de individuais, como o judô, como as lutas em geral, por exemplo, você tem uma equipe. Sim, Você os treina, amigos. você treina com os teus amigos, né? E às vezes você está representando a tua equipe, a tua academia. Então você pode estar no meio do tatame, só você e o seu adversário, mas você tem o peso, eu vou dizer assim, ou o suporte, não vamos Sim. pensar em peso, vamos pensar em suporte da tua equipe. Então também tem esse lance de você, mesmo num esporte, o esporte é fantástico. Então, sem mesmo dúvida. num esporte Transforma dito vidas, né? individual, né? Aham. Você tem sim a interação com os outros colegas, com os companheiros de treino, com a tua equipe. Né? Isso passa para a criança, para o adolescente, né? essa nova mentalidade, essa maneira de enxergar, né? a prática esportiva. Meninos, vamos lá. Vamos só dar uma pausa agora, falar sobre os nossos patrocinadores. Opa. Vamos lá. Vamos faturar. Vamos faturar. Cara, é engraçado quando a gente médico, né, quando a gente muda de ar e fala assim, vamos faturar, então vamos faturar. A Vacinar está cuidando de Manaus e está cuidando da sua família também. Se a gente está falando aqui sobre adolescente, existem várias vacinas do adolescente. A gente lançou recentemente a Nona Valente, que é da HPV. Então, você precisa fazer a vacina no seu filho. Se você ama seu filho, a pretensão na Austrália, a gente fala que em 2032 não tenha mais câncer de colo de útero. Simplesmente porque eles começaram a vacinar toda a população. Então, se você ama seu filho, vacine. Então, tanto na criança, no pré-adolescente, no adolescente que a gente está falando aqui, você pode fazer lá na Vacinar. Se você tem dúvidas, tem um QR Code aqui em cima na tela, você bate no QR Code, manda mensagem para o pessoal da Vacinar, dá a idade do seu filho, passa até o cartão e eles vão entender e já vão te dizer quais são as vacinas que precisam colocar em dia, e aí você pode ir levar o seu filho, ou se de repente seu filho tiver algum problema ou simplesmente ele não quiser, a Vacinar vai na sua casa, vacina o seu filho e vai cuidar da sua família com muito carinho e com muito amor. Meninos, voltando agora para obesidade. Eu queria, Nilton, que você falasse um pouquinho, as pessoas não entendem muito que a criança ela já vem obesa, então a gente já começa essa época agora uma alimentação completamente diferente do que a gente tinha, e ele vai chegando na pré-adolescência obesa e chega adolescente obeso. Quais os problemas ortopédicos que a gente vai falar? E a gente vai falar basicamente daqueles que estão acima do peso
E aí você também podia puxar um pouquinho sobre aquela fase onde ele começa o estirão e ele está ali sem nenhuma ajuda. Sim, pensando no adolescente propriamente dito ali, né? A maior parte que já chega com sobrepeso ou obeso, a maior parte já tem um comportamento sedentário, né? Eventualmente, o garoto pode ter uma doença hormonal, metabólica, e por isso está obeso, mas normalmente ele tem um comportamento sedentário que a gente classificaria ali como menos de 3 atividades por semana. É sedentário, né? Não adianta jogar futebol sábado e quarta. É sedentário ainda, né? Tem que ter uma regularidade ali. Ou só no fim de semana. Ou só no final de semana, né? Então, esse equilíbrio aí de quantas vezes por semana é interessante para que ele saia do sedentarismo, é o primeiro ponto, né? Agora, o obeso, né, o garoto que realmente está acima do peso, classificado como obeso, ele vai ter um impacto do ponto de vista ortopédico em articulações que aguentam mais carga, aí o que mais se queixa é o joelho e a coluna lombar, né? Tem aquela protuberância abdominal, né? Então, aquela postura ruim, então a coluna paga um preço mais alto, né? Tem dois pontos, para a gente não falar de vários, 2 pontos que são importantíssimos no adolescente, né? Um são as escolioses, e acontece ali no estirão de crescimento, né? É o mais comum. Meninas, a gente está falando mais do menino, mas as meninas têm 7 vezes mais escoliose que os meninos. Então é bom que a mamãe fique de olho ali no garoto, na garota ali trocando de roupa, olhando as costas e tudo mais. E a outra situação que acontece também na ortopedia só em adolescente é uma doença que acontece no quadril. Geralmente a criança começa mancando e reclama de dor no joelho, mas o joelho é só uma pegadinha, a doença é no quadril. E é uma doença cirúrgica, tem que ser tratada logo, e acontece sempre ali, olha, entre 10 e 16 anos. Não acontece em adulto, não acontece no pequeno. Então, às vezes, a criança está mancando, o adolescente está mancando, e com uma dor crônica que não melhora, passou uma semana já, medicou, não melhorou. É bom que você procure cuidado, né? Acho que são pontos importantes. E na epidemiologia, né, nos casos mais frequentes dessa doença do quadril, é o obeso. Então, é mais uma sincronia ali de coisas, né? Coluna e quadril, entendeu? Roberta, e esse paciente que vem obeso, chega na adolescência obesa, quais são os grandes riscos psicológicos que eles entram? Porque, assim, eu sei que houve também uma mudança, porque o Newton falou uma coisa certa, né, Petrus? Quando a gente era adolescente, a exceção é ter um obeso, tá? E hoje em dia, vamos dizer, eu vejo o meu filho praticando esporte, sendo magrinho, a exceção é ele. A grande maioria dos amigos deles estão no sobrepeso, né? são Sedentário. sedentários e estão no sobrepeso. Qual é o que ele vem para você, do que eles se queixam na parte psicológica, essas crianças que já entram na adolescência obesas? Distorção de imagem e o bullying, né? O bullying é um ponto bem característico dessa fase, né? Principalmente na escola, mas o bullying não é só na escola, ele começa dentro de casa, né? E aí o irmão magrinho e o irmão gordinho, meu amigo, é o que Às vezes até como os pais chamam a os atenção, pais, né, isso, da criança. termos Olha, você tá pejorativos, pesadão, olha aí o cara. gordinho, É. você não usa o nome, você usa pelos apelidos, pelos termos pejorativos. Então, assim, é ter cuidado com o que se fala, porque isso tudo fica, né? Quem está sofrendo está sentindo, e a né? gente acaba invalidando esse jovem, esse adolescente, essa pessoa, né? Invalida constantemente. Então, isso é frescura, deixa para lá, não liga, faz isso, dá porrada. Então, assim, você não escolhe um caminho para que ele crie habilidades para tentar resolver os seus problemas diante daquilo, né? E aí, talvez, como o Newton falou, se é um problema, talvez, de hormonal, metabólico, né, assim. e tudo mais, tem que ser tratado com o médico. Talvez não é uma condição que ele escolheu. Às vezes, realmente, o próprio corpo não está ajudando ele a manter nesse corpo. Peso adequado. E aí a gente está muito voltado para essa mídia, né, para as redes sociais, onde a cultura do corpo, o ideal do corpo, e os jovens são muito atraídos nisso, as meninas são muito atraídas nisso, né, do corpo ideal, e elas acabam não querendo comer, gente, não querem comer, entendeu? Distorção, né, distúrbio alimentar, porque querem estar no corpo ideal, porque ela não se vê no corpo dela, ela se vê no corpo daquela imagem que ela está vendo no TikTok, no Instagram, né, no YouTube, que para ela é o ideal, entendeu? A referência. Petrus, uma pergunta ainda. Essa criança que está obesa, que chega no seu consultório, vamos falar ali quando começou a ter relações.
É uma criança que vai ter ejaculação precoce? Qual o grande problema psicológico que ela vem trazendo com ela? Ou até, de repente, o atraso de ter a primeira relação porque exatamente ela não é tão aceita quanto os outros? Jefferson, o problema já começa pela parte física, né? Muita gente não sabe, nós, colegas médicos e tudo, temos essa informação, mas o público em geral não sabe que a obesidade ela altera o mecanismo endócrino de qualquer pessoa, né? Tanto que é outra coisa que eu costumo fazer quando eu tenho um adolescente obeso, pedir um acompanhamento com o endocrinologista. A gente faz uma avaliação inicial, né? E aí, quando essa avaliação mostra que há alterações, a gente pede um acompanhamento com o endocrinologista. A obesidade ela é um dos principais fatores para o retardo da puberdade. Então, alguns meninos, às vezes, têm hipogonadismo, né, não desenvolve as características secundárias por causa da obesidade. Né? O aumento do colesterol, que é muito gente Vamos não lá, sabe explica um pouquinho o hipogonadismo. Pois é, o hipogonadismo é exatamente as glândulas, né, e os órgãos que deveriam começar a funcionar durante a puberdade, para que aquela criança entre na vida adulta, se transforme num adulto, elas são prejudicadas por causa da obesidade. Os níveis de gordura, especialmente de colesterol, muito altos naquele organismo da criança, seja meninos ou meninas, eles saturam essas glândulas, de maneira que elas não conseguem fazer o que deveriam fazer, que é a produção adequada do hormônio no tempo certo. Então, às vezes, você tem meninos até mesmo com algum grau de infantilismo, ou seja, com 16, 15 anos, que já deveriam ter, né, um aspecto de uma barbinha nascendo, né? E não acontece. Não acontece. Né? O desenvolvimento do órgão genital, que é uma coisa que chega muito no meu consultório, doutor, o tamanho tá bom? Esse tamanho aqui tá bom? Sim. E, às vezes, o tamanho pode não estar adequado à idade por causa disso, por causa de uma obesidade, por causa desse hipogonadismo, ou seja, dessa dificuldade que ele tem de produzir o hormônio no momento que deveria produzir. Então, a obesidade também está relacionada com isso. Mas o Newton falou uma coisa que é verdade. 90% dos meus pacientes que têm algum grau de obesidade são sedentários. Eles não praticam esporte. Então, eles não têm o benefício físico e nem o benefício psicológico do esporte, que é uma coisa horrível, né? E que a nossa geração, como já falei, não era assim, era o contrário. A gente tinha muito mais atividades fora do quarto, né? Fora do quarto, fora de casa, né? Então, eu recomendo sempre, olha, atividade física no mínimo 3 vezes por semana, tem que perder peso, tem que ter um controle alimentar. Petras, deixa eu te puxar um gancho, porque eu já ouvi de várias pessoas e hoje em dia a gente acha um absurdo, mas assim, eu vejo muito adolescente, vamos falar sobre medicação, tomando Viagra, tomando remédios, porque psicologicamente eles não estão preparados e vão ter relação, eles têm medo de falhar nesse primeiro momento, às vezes não conversa com os pais, não tem uma conversa, não passa no urologista para saber sobre isso, e aí eles começam a uma automedicação, exatamente porque, assim, às vezes, e é uma idade que a gente sabe que às vezes o cara não está bem formado, não está bem seguro, e eles começam a ter problemas de ejaculação precoce ou problemas de não ter ereção, ou às vezes ele sempre começou a usar remédio e ele acha que o dia que ele não tomar um remédio para ter relação, isso, pô, menino com 18, com 19, com 20, que na nossa idade, 18, 19 e 20, meu amigo, O que acontecia, não tinha problema, Jefferson, não tinha esse problema. Normalmente não tinha esse problema, mas tinha ansiedade. Todos nós tínhamos esse medo de, será que vai dar certo? Será que vai ser bom? Será que não vai ser? A diferença é que a gente não tinha remédio, né? Hoje os meninos têm. Mas, assim, a verdade, Jefferson, que é exatamente isso. Fazendo aquele paralelo que a gente fez mais cedo, a menina, quando entra na puberdade, ela tem o acesso ao ginecologista, logo cedo, para preparar aquela menina para isso, né? Para a relação sexual, para a gravidez, né? Pelo fato de que ela já pode engravidar. Sim. Né? Então, a menina, ela passa isso. O menino, às vezes, ele esquece que ele já pode fazer um filho. Já desse eu falei para a mãe assim, ele tem 14 anos, mas tem que tomar cuidado, que ele já pode fazer um neto para a senhora. A mãe, ela pareceu que eu tinha dito uma coisa assim... Absurda. Não absurda, sabe? Parece que eu tinha revelado o 3º segredo de Fátima para ela. Ela não tinha se apercebido até então que o filho dela, com 14 anos, ele já poderia gerar uma criança. E ela nunca tinha conversado com ele. Então, assim, eu tento fazer, e esse é o meu papel enquanto profissional, esse meio de campo, Jefferson. Às vezes o pai e a mãe não conseguem fazer essa conversa, não conseguem dar esse preparo.
E quando existe uma menina, tem um ginecologista para fazer isso. E o menino não tem ninguém, quer dizer, não tem porque não há uma procura. Mas existe sim o profissional, né, que é o urologista, que vai poder fazer esse meio de campo, né, conversar, explicar, orientar, sempre preocupado, gente, com a saúde do paciente. Eu não estou preocupado se ele gosta de menino ou de menina. Eu não estou preocupado se ele é alto, se ele é magro, se ele tem esse desejo de ter uma relação agora ou se ele quer casar virgem. Eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação é com a saúde, é trazer para ele informações, trazer dados que tragam para ele saúde, né? Então, eu sempre falo isso. Às vezes, eu consulto só com a criança, só com o adolescente, peço para o pai esperar, ou então a mãe e o pai diz, vou deixar só conversar com ele. Eu digo, tá bom, tudo bem. É aquele pai que sabe que o menino não vai se abrir na frente dele. Então, eles sabem que tem essa dificuldade na criança. Não aprenderam ainda a vencer essa barreira. E, às vezes, não vão vencer nunca. Roberta, e essa criança que virou adolescente e que começou a ter relações ou já tem uma pretensão, como é que chega no seu consultório? Porque eu imagino que, assim, infelizmente, na nossa época, a gente está falando que parece tudo que a gente velho, é tudo velho. mas tá tudo grisalho, viu? Os 3 grisalhos já. Mas, assim, na realidade, os nossos pais não conversavam com a gente. Quem a gente conversava eram os amigos que eram um pouco mais velhos, que você fala, pô, e aí, cara, como é que é? O que é que eu faço? O que é que eu deixo de fazer? Mas eu vejo que hoje existem muitas informações. Eles estão chegando melhor ou pior com essas informações no seu consultório? Eles têm muita informação e desinformação. Aquilo que eu falei. Entendeu? É fácil chegar a 2 coisas. É. Fácil. Muita informação e desinformação. Tem vergonha de conversar com os pais, porque é uma geração que também não consegue conversar com os filhos sobre isso, né, abertamente, sobre prevenção, sobre autorrespeito, cuidado, porque a sexualidade, né, não é só o ato em si, né, mas, como ele falou, é a saúde dele como um todo. Ele, não interessa se ele vai casar virgem, se ele já vai manter relações cedo, o importante é manter informado. Quanto mais informação, melhor. E, assim, eles aproveitam do profissional para conversar e tirar as suas dúvidas. Com certeza. Porque com os pais eles não têm essa abertura. Tem vergonha até para dizer que está gostando de uma pessoa, que está se interessando. Está apaixonado. Está apaixonado. Está apaixonado. Entendeu? Que são as descobertas mesmo, né? Então, eles ficam assim, encabulados, não sabem o que estão sentindo direito, às vezes estão até confusos em saber se realmente gosta ou não gosta. E aí tem que ser trabalhado tudo isso. Então, essa abertura, essa conversa tem que começar a ser dentro de casa, com uma orientação dentro da linguagem, né, estabelecida da faixa etária. Você não pode também trazer antes aquilo que ele não traz para ti. Não é interessante, porque tu vai confundir, ele não tem maturidade para entender aquilo. Então, você tem que ir trabalhando aos poucos, né? Como tu trouxeste mais cedo, o teu filho vai trazendo, e qual é a necessidade? O que você entende disso? Aí você vai trazendo, vai buscando. Olha, papai está aqui, mamãe está aqui, sempre que você precisar, a gente está aqui para lhe ajudar, lhe orientar e lhe informar. Eu vou falar, quando ele assistir, ele vai ficar pé da vida, mas quando deu 10 anos que ele sentou, a gente estava assistindo, estava jantando, ele desliga a televisão, só eu, ele e a mãe dele fala assim, pai, mãe, eu estou namorando. A mãe já não desceu... Sim, não, na xixa. Já não desceu mais nada no jantar, ele tá louco. E aí eu fingi que, tipo assim, nessa hora você tem que fingir que é normal, né? Passa o açúcar. Aí eu falei, olha, filho, poxa, legal, tal, quem é a pessoa, tal, ele falou. Tal. Ela sabe. Sim. Ei, a gente vai chegar nisso. Isso aí. E aí, olha, o que é, tá, beleza, mas aí vocês já beijaram? Aí ele falou assim, não, pai, a gente nunca beijou, mas a gente tá namorando. Tá, tudo bem. Faz o corte, eu vou para uma reunião de pais e mestres dentro da escola e vou falar para a professora. Eu falo, olha, eu queria saber se vocês sabem que meu filho está namorando com a menina que não é da mesma sala, tá, beleza. E aí elas falaram assim, cara, é importante você falar. Porque, olha só, um menino de 10 anos, qual foi a mudança da vida dele depois que começou a namorar? 0. Final de semana, joga bola, faz tudo. E ela falou assim, qual é o grande problema? A menina de 10 anos, que ela já tem uma outra visão, ela está sofrendo no final de semana porque o menino não mandou mensagem. Será que ele me ama? Será que ele não me ama? Será que ele gosta de mim? E na saída da escola ele vai brincar, jogar bola, vai ficar com ela. Olha, a vida dele não mudou em nada, absolutamente nada. Só que qual foi o final da história? Eu vinha conversando com ele exatamente isso, os passos que ele tinha que dar. E a mãe da menina, os pais da menina não sabem, nem souberam que eles namoram, já acabaram, já namoram. Só que eu conversando com ele, como ele se abre muito comigo, e ele falava, e a Juju, na época com 7 anos, ele falando a Juju, eu olhando para a Juju e ele falando para mim. Só orelhão a Juju. Não, eu falei assim, Juju, você faz um favor pro papai? Quando você quiser namorar, você fala pro papai? Porque olha o que eu entendi com meu filho.
quando ela fizer 10 anos, é melhor que ela chegue para mim e diga, papai, eu tô namorando. Porque a mesma conversa que eu tenho com ele, eu posso ter com ela. Eu falei, olha, minha filha, como é que é? Quem é a pessoa? E aí a gente orienta. Mas o meu irmão, um dos meus irmãos que tem uma filha menina, falando assim, não, muito moderninho, não sei o que, você querer conversar com sua filha. Eu falei assim, olha só, vai acontecer, você queira ou você não queira. E se você for amigo dela, ela vai te falar. Porque se você não for amigo dela, ela vai fazer do mesmo jeito e não vai te falar nada. Ainda mais, Jefferson, que eles vivem, né, e querem estar no meio do grupo, inserido, Exatamente. né? Jovem tem isso, né? Querem ser aceitos, se participantes. eu te disser que se eu resumir que assim, sabe que todo mundo armou, menino, 10 anos, todo mundo armou, as amigas armaram e ele começou a namorar sempre, tipo assim, eu acho que ele nem sabia que ele queria namorar. Pois é. Mas por quê? Porque as meninas de 10 anos, elas já têm uma maturidade, elas já Sim. têm. E ele, para ser aceito com os amigos, porque os outros amigos estavam namorando. Vou lá, né? Não, vou lá, tá lá, a menina topa, Faz beleza, sentido. já me disseram, deram um sinal. Onde é que eu assino aí? Estamos namorando. Onde é que eu assino? Me dá aí a Estamos caneta. namorando. Aí o E amiguinho, acabou. tá namorando. E aí todo mundo, beleza. É. E aí ele foi sendo aceito por causa disso. E eu Sim. vi que a coisa foi meio Só armada. uma condição de comportamento Sim, ali com os sim, amigos, sim. né? E eu Às conversando vezes nem é mesmo. nada demais. No jantar eu conversei com o Mesmo, quando ele saiu, eu falei assim, olha, mais um leso que as meninas pegaram. Armaram tudo, pronto. E ele já tá lá e já tá isso aí. Isso vira um gatilho e alguns pais me procuram por isso. Petrus, ele falou que está namorando. Eu estou preocupado, rapaz, que não sei se ele vai para casa da menina, se não vai, se ela vai para lá para casa, e fica aquela história. E às vezes a gente sabe, né, que o namoro é uma relação entre duas pessoas e aquela outra pessoa pode ser completamente diferente. E os pais ficam com essa preocupação. Não sei como essa menina é, rapaz. Eu não sei se ela mora com a mãe, com o pai, não sei como é que a mãe e o pai são, não sei. E a gente fica, rapaz, calma, peraí que vamos conversar. Tu já conversou com ele? Tentei, mas aí é aquilo que eu falo, a dificuldade que existe não é fácil, e eu vejo na maioria dos colegas, na maioria das pessoas que eu conheço, uma dificuldade, às vezes, que parte do filho, né? Às vezes parte dos pais a dificuldade, às vezes parte deles, a dificuldade travam, na hora de tentar falar alguma coisa, trava. Essa dificuldade sempre existiu, mas Sim, assim, a idade sim. era mais fácil, eu acredito, né, de estabelecer uma conversa, porque eram mais velhos Sim, pouco, né? Agora sim. é tudo mais Tudo novo. mais novo, é complicado. Então você fica com essa dificuldade, é criança, é adolescente, até onde eu falo, espero de lá, falo daqui, né? O que eu não Fica falo ele assim vai meio ver, gra- né? O que eu não falo ele vai se ver, eu ele vai não saber. botar ali um freio acontece, mas eu também não posso puxar muito. Roberta, Torna-se um o ambiente, equilíbrio um cenário difícil. mais É o difícil. equilíbrio de Uma E lidar. coisa- aquela coisa, Roberto, segure e solta um pouco, É isso que eu né? te pergunto assim, eu sempre, como eu trabalho com meus filhos, é o seguinte, é sempre perguntar o que eles entendem sobre o assunto, porque às vezes assim, às vezes você vai querer botar uma coisa muito alta e na realidade o Passou entendimento do deles ponto, né? é Explicou raso, mais. né? essa é a melhor forma realmente de você lidar? Sim, eu acho que tu está indo num caminho legal, porque o teu conceito de diálogo, de família, a base que tu recebeste é uma, Jefferson. Nem todas as famílias são iguais. Então, nem todas as famílias vão funcionar da mesma forma. Tem famílias que têm a religião embutida aí, que são muito mais, né, os valores agregados aí. Então, isso impacta, isso reflete. Falar em sexualidade, em sexo, Deus o livre. Deus não pode entrar esse assunto dentro de casa, entendeu? Como se fosse assim uma coisa catastrófica demais. E não é, isso faz parte da condição humana, isso é natural, é um processo. A gente precisa entender que isso faz parte do nosso desenvolvimento e tem que ser adequado nas famílias isso. Mas, assim, não existe um modelo certo, Jefferson, uma forma certa. Toda família tem que fazer igual. Não. Você tem que encontrar a melhor forma, o melhor jeito para que aquilo funcione também da melhor forma, né? Eu acredito que assim, a minha formação, a minha cabeça muito de lidar com os meninos é porque a gente é professor de faculdade. Então a gente vê as coisas acontecendo e a gente lidar muito com a Antenado, molecada muito nova e você fica antenado, porque você Como entende é que o você seguinte, vai cara. explicar, como é que você vai Porque ensinar? você vê né? adolescentes hoje Tu vive chegando nesse na mundo, faculdade. né? 16 anos Sim. os Vê meninos uma na garota faculdade. De 16, 18 anos no começo da faculdade, e a gente percebe o comportamento deles imaturos para aquele momento já, Mas são. Já estão num curso superior e ainda estão, né, com um comportamento mais infantil ainda, né? Chegou mais cedo lá também, né? E a gente já se percebe ali que, olha aí o que a gente está vivendo, né? Não sai preparado E ainda, né? tem uma situação também, gente, que hoje em dia ela está mais exposta, digamos assim, ela apareceu mais, não sei, tem trabalhos e até estudos muito grandes que questionam, ela é mais frequente ou ela simplesmente está aparecendo mais? Sim. Que é o transexualismo.
Tá? E isso eu não vou falar disso, não quero me atentar. Esse é o terceiro Vai ser o programa. terceiro programa? Terceiro Ô, programa. rapaz, eu gostei. O cara fez o pitch de venda aqui pro Pois é. segundo e pro terceiro, Não, pelo amor de Deus. exatamente, Vamos lá. é porque eu já tive essa situação no consultório, Sim. tá? E a gente estuda na saúde do adolescente, como urologista, a gente estuda essa questão do transexualismo, né? Sim. E está cada vez mais frequente e cada vez, como falei, a grande dúvida é, está mais frequente ou está mais aparente? É diferente. Pode estar aparecendo mais e essa frequência pode ser a mesma de 5.000 anos atrás. Não, uma coisa lógica, isso aí vai ser no terceiro que tu pode. Tu Exatamente. sabe vender bem, viu, bicho? Pelo amor de Deus, hein, meu tô amigo? Tô tentando levar informação. A gente está falando tanto do adolescente, mas tem a figura do especialista em pediatria, né, que é o ebiatra, seria o pediatra do adolescente, né? Ele continua sendo pediatra, ele é pediatra. Como tem um neonatologista, ele né? tem essa área de atuação aí do adolescente. Ele é um sujeito responsável por fazer essa abordagem psicológica, médica, e dali ele realmente conseguir, olha, ele precisa atenção do endocrinologista, precisa do psicólogo, precisa do urologista. Esse cara, ele tem que fazer esse meio campo. Só que a gente tem poucos profissionais nessa área, no Brasil inteiro. Pouquíssimos profissionais. Claro. Até mesmo, viu, Newton, entre os urologistas, mesmo os colegas urologistas pediátricos, nem todos trabalham com adolescentes. Com adolescente. Entendi. Ficam naquela parte pré-escolar, escolar menor, né? A primeira infância. Malformações, coisas Exatamente. assim. E o que eu acho interessante sobre a sexualidade, mais uma vez, trabalhando na faculdade, sendo professor de faculdade, se você sentar e conversar com a molecada que são homossexuais, e aí a gente vai ter uma vasta gama hoje em dia, cara, você sentar para você conversar, você vê a dificuldade da vida dele, porque não podia falar para os pais e tinham relacionamentos e paralelos. E quantas pessoas que a gente... É o que você falou. Quantos amigos nossos que a gente conhece que até casar com pessoas do sexo oposto para mostrar para a sociedade, mas que sempre teve a vida dele como homossexual. E a gente sabe, e eu acho que às vezes até é tão chato porque essa pessoa ela está enganando uma outra. Porque ela veio de sofrimento, mas é isso que eu estou te dizendo. Quando você senta e conversa, você vê o quanto de sofrimento que a pessoa fez. E vamos lá, spoiler para o terceiro. Terceiro, pessoal. Muitas desses alunos, principalmente meninos, homens que são gays, eles vêm para a medicina porque eles entendem que é uma área onde ele vai se sobrepor a todo mundo e é onde vai ter uma aceitação social por ele ser médico. Então, eu estou no topo da cadeia, eu sou médico, então você vai me respeitar porque eu sou gay, mas eu sou médico. Como ele entende que então, vai ser aceito, as pessoas têm né? que me aceitar. E aí vai ser aceito pelos pais, vai ser melhor aceito. Então, olha a cabeça. Por que ele foi fazer uma medicina? Não foi porque ele gostou ou não gostou. Porque era uma forma de ele se impor à sociedade por causa do fato de ser gay. A gente vai destacar esse tipo de comportamento, Jefferson, que esses indivíduos têm no terceiro programa, mas é uma verdade. Não, mas é uma verdade. Realmente é isso. E, inclusive, isso faz parte desse sofrimento, né, Jefferson? Sim. De você buscar o caminho mais árduo para você dizer que você merece estar ali. Para você mostrar que, independente da sua orientação sexual, você merece estar ali. E isso, como eu falei, é uma vida de sofrimento. Meninos, vamos só. Infelizmente, a gente está terminando o primeiro, né, parte 1, né? Parte 1. Mas aí eu queria saber depois se parte 2, se volta todo mundo, se não volta todo mundo, a gente pode falar Aí vai dele, um que ele pouco que deu a sobre origem isso. dos podcasts. Turma, olha só, a gente vai terminando aqui. Eu queria as redes sociais de vocês. Newton Orlando, meu co-host de luxo. Broadcast sobre filhos. O que a gente espera no seu broadcast? Cara, o broadcast tem uma conotação diferente, né? O negócio lá é transmissão ao vivo, não tem edição. Então é mais difícil, eu acho. Ô, louco meu, Mas, quem ao sabe mesmo faz ao tempo, vivo, né? É dinâmico a situação do bate-papo também, né? Geralmente a gente escolhe um tema relacionado aí a criança, adolescente, não necessariamente saúde. Não, eu achei interessante, ele já levou o pessoal a falar Assuntos sobre diversos, viagens. Um monte de coisa, entendeu? E, enfim,
Sigam lá, @sobrefilhosbroadcast. E o Dr. Newton Orlando, Instagram. Sim. Eu faço ortopedia pediátrica, né? Me dedico à ortopedia que cuido de crianças e adolescentes aí, talvez, como o Petros falou, a gente já tem aí um tempinho de consultório e lida com crianças e pais, né? Todo dia, né? Toda semana, você conhece diversas famílias, diversas crianças, então você vai aprendendo muito, né, com eles, né, e com os pais. Isso ajuda muito a gente até em casa, a trabalhar com os nossos também, né? Sem dúvida. É importante falar às pessoas que estão nos assistindo, se o seu filho é esportista, leve já, faz a primeira consulta com o Newton, é importante. A Juju se machucou na ginástica artística dele, o Newton que está cuidando dela, e assim, ela ficou encantada, porque ela falou assim, pai, tem um médico que vai me ajudar só por causa do meu esporte? Eu falei, existe. Olha aí. E aí Legal, foi né? lá, cara, ela ficou maravilhada, porque assim, putz, eu fui no doutor que cuida e eu sou esportista, quando ela foi fazer a ressonância, né? Eu falo para os atletas lá, cara, eles têm que se adequar que o atleta jovem, né, se ele aspira mesmo, né, essa carreira, ele tem que se adequar, que ele vai falar com um psicólogo com frequência, com um nutricionista, com um médico. E tem que ter um ortopedista para chamar dele, né? E tem que ter um ortopedista para chamar de seu, senão Eu atendo uma atleta, ela é nada, né? E assim, eu recomendo também, procura isso. Porque uma tem que equipe, ter mesmo, né? Se Para se alimentar destacar, bem, precisa dormir. desse time, precisa. Não, é importante, olha, já vendeu 2 peixes para mim, já vendeu um para ti, tem que chamar para o teu broadcast também. Cara, eu vou te... baiano, ninguém segura a gente não, né, meu irmão? A gente ainda vai dominar o mundo. Isso, o Brasil a gente dominou. O Brasil já é nosso. Veveta tá aí para dizer que a gente já dominou o Brasil. Isso. Robertinha, redes sociais, por favor. @psi.robertapinheiro. Cara, que legal. Ó. Minha comadre, valeu, parabéns, viu? Eu que Hoje agradeço. foi bacana. Petrus, por favor, aquele pai que assistiu, aqueles pais que te assistiram hoje, e eu acho que é interessante, depois que você falou, o assunto foi porque você me puxou esse assunto, e é interessante a gente falar, as pessoas entenderem mais. Como é que elas vão te encontrar? Gente, eu sou urologista pediátrico, sou único no Amazonas e trabalho exclusivamente com crianças, né? Desde os meus pacientes que não nasceram até os meus pacientes que são adolescentes. Então, para mim é uma gama muito grande, um prazer enorme poder fazer isso, fazer o que a gente gosta, né? Então, vocês vão encontrar nossos contatos no @Dr. Petros Oliva, no Instagram, tá? E lá tem todos os contatos para encontrar com a gente. E eu ressalto, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com esses 2 convidados brilhantes, o Dr. Jefferson, também com o Dr. Jefferson, e falar que eu brinquei, mas eu gostaria muito de poder trazer mais informação, Jefferson, sobre aqueles temas que a gente falou antes. Não, eu acho interessante. Eu acho que uma das coisas que eu já tinha prometido, até quem veio aqui foi a Gisele Oshiro, para a gente falar sobre a parte dos pais na criação dos filhos, porque vocês entendem, eu conheço vocês dois, a Robertinha está aqui, o Marcelo está lá do outro lado. Cara, a ligação que a gente tem com nossos filhos hoje em dia não tem nada a ver com o que os nossos pais tinham. Entendeu? A participação da gente eu levo o Vini para o futebol, levo a Juju, participo de tudo. A presença, e assim, durante muito tempo eu tive muito problema com isso. E aí eu não sei se vocês conhecem o Piangers, que é um cara que fala muito sobre a paternidade, o papel do pai. Cara, o cara lá do Paraná, eu encontrei ele aqui em Manaus, conversei com ele, falou, cara, eu te assistindo foi a primeira vez que me tirou esse peso. Porque, assim, todo mundo acha que a gente tem que ser só trabalho, você é o homem da casa, você tem que ser o provedor. Não, cara, meu filho, ele gosta de eu chegar às 5, 6 horas da tarde em casa e falar assim, pai, eu vou tomar banho, vem aqui comigo. E aí eu fico sentado na privada, ele tomando banho, mas é esse papo. Ele perguntando... Um momento que dá para conversar. Um momento nosso, isso mesmo. Uma conexão. Então, assim, papai, vamos dizer, ele gosta que eu vá, ele vai jogar futebol, ele gosta de que o pai esteja vendo ele fazendo gol. E o moleque joga pra caramba, ganhou o último campeonato de futebol que teve. E eu falo assim, filho, olha, joga bem aí, boa sorte e bom futebol. Ele falou assim, pai, só bom futebol, sorte eu não preciso não. Eu falei, deixa tu pegar um timezinho ruim pra você ver aí como é que você vai tomar uma porrada. Mas é isso. Então, assim, eu quero voltar outras vezes. Eu já comprei o teu peixe, principalmente do filho único, porque é uma coisa que eu bato muito, que a gente vai precisar sobre o filho único. A sociedade tem que se alertar disso. Tem que se aperceber disso. Turma, eu queria agradecer a participação. Quem você estiver assistindo aqui, se você entendeu, se você gostou, manda para os seus amigos, deixa o like. Não se esquece. Se você não se inscreveu, você ainda tem uma oportunidade.
Pega aí o dedinho no pitoquinho ali, bota se inscrever, deixa já aí o sinalzinho para você assistir o próximo que tiver e manda para todo mundo que tem filho, precisa ouvir um pouco do que a gente está falando aqui. Beijão, um grande abraço, até o próximo Jeff Podcast.